2 Coríntios capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, ou o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo agora, ele procura, através desses escritos, mostrar que o Evangelho deve ser prático. Paulo demonstra agora que todo o seu cuidado, todas as suas instruções estão vivas na vida de cada um dos irmãos. É como que Paulo estivesse dizendo assim: eu não me alegro simplesmente por ter escrito e doutrinado vocês, mas eu me alegro por ver o resultado. Não são um aglomerado de letras que me orgulha, mas sim a vida de vocês. É o que eu digo aqui, vez por outra. Sempre aqueles que me acompanham devem me ouvir falar isso. O que nos prende na fé e o que sustenta a nossa fé não são os milagres, não são as coisas externas, porque Deus pode lhe dar tudo o que você pede e ainda muito mais. Mas isso não vai lhe sustentar na fé. O que vai lhe sustentar na fé é uma mudança interior. O seu testemunho é muito mais poderoso do que qualquer pregação. Sua vida, como você trata a sua família, como você interpreta os acontecimentos da vida, como você olha para as instituições sagradas de Deus aqui na terra, como a família e a igreja. Dessa maneira, você é um escrito vivo. Você é a palavra viva. Você é o próprio Jesus, levando agora os seus princípios e os seus valores. Então, eu não consigo parar para ouvir um evangelho complicado. Eu não consigo ministrar uma palavra que seja cheia de trocadilhos de palavras que confundem as pessoas. O Evangelho é simples, o Evangelho é verdade, é prática. O Evangelho é você ouvir agora. Daqui a pouco você vai descansar, a maioria das pessoas vão dormir, eu também. E o que você ouve aqui, você vai ter oportunidade de praticar, possivelmente antes de você dormir. Antes de você dormir, talvez aconteça aí no seu lar alguma coisa que você vai precisar praticar essa palavra e dizer que o Evangelho não é simplesmente você ir e voltar para a igreja e você dizer: pastor Júnior, é bem verdade, pastor. Eu, pastor, fui aqui testado por Deus a demonstrar que eu sou um crente de verdade e que a palavra não é só teoria na minha vida e eu precisei ficar calado. Outrora você não ficaria calado. Você ia para a confusão, você ia para o enfrentamento e ia ser um problema maior aí dentro da sua casa. Isso pode acontecer antes de você dormir hoje. Uma situação mal resolvida, uma palavra mal colocada, uma incompreensão dentro de casa, e aí o Evangelho vai aparecer.
Aí sua obra vai demonstrar se é obra de palha ou não. Vai ser colocada à prova. Na verdade, hora ou outra a gente está sendo assim. As facilidades vêm, os atalhos vêm, e a gente aceita ou não. A nossa concupiscência, a nossa carne grita dentro da gente, querendo o pecado toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Meu irmão, não tenho dúvida. Se você está de pé até agora é porque Deus é na sua vida, viu? Deus é na sua vida. Você ama a Deus, aperfeiçoe esse amor. Como Paulo disse, seja essa carta viva, em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura. Capítulo 3, continuando a leitura de 2 Coríntios, verso de número 7. Paulo continua ensinando, dizendo: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam ficar ou fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, esse episódio aqui é aquele episódio em que Moisés, ele sobe até o monte e recebe de Deus os mandamentos. Quando Moisés desce, o rosto de Moisés brilhava muito e as pessoas eram impactadas com aquele brilho. Aí Paulo está falando disso. Imagine agora, no ministério do Espírito, ou seja, da nova aliança, aquela velha aliança foi superada, agora nós vivemos em outro ministério, o ministério do Espírito Santo. Aí Paulo está dizendo, ó, se foi grande o ministério de Moisés, o ministério transitório, imagine agora o ministério do Espírito de Deus. Por isso eu quero dizer a você, a graça de Deus está à sua disposição. Aleluia. Tem um brilho de Deus para você. Tem um aperfeiçoamento deste brilho. E esse brilho não é só um brilho para dizer que Deus é na sua vida. Não. Deus não faz nada sem um propósito, sem um resultado final, não. Deus faz isso. Deus coloca sobre você um brilho. Sabe por quê? Porque esse brilho abre portas. Isto mesmo, esse brilho de Deus na sua vida abre portas. Esse brilho na sua vida faz com que você vença os temores da vida. Você compreende? Você não conseguirá chegar muito longe se você não tiver esse brilho. O brilho de Deus, o brilho do ministério do Espírito. Verso 9. Porque se o ministério da condenação, que é o ministério de Moisés, né? Ele usa essa expressão da condenação por causa da lei que condenava, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Ele agora chama o ministério do Espírito de ministério da justiça, a mesma coisa. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, ou seja, o ministério da justiça, o ministério do Espírito, que é a mesma coisa, é o ministério que permanece. Brilho, presença, tem algo que as pessoas olham para você e dizem, não sei o que aquela mulher tem, não sei o que aquele homem tem, mas aquela pessoa tem uma coisa diferente. Pois bem, essa coisa diferente pode ser o brilho de Deus. E se você não tem convicção que você tem esse brilho, é bom que você busque e peça a Deus de forma muito intensa esse brilho na sua vida, viu? E às vezes a gente nem percebe mesmo. Às vezes a gente nem percebe. Mas esse brilho existe e você deve desejar o aperfeiçoamento desse brilho. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Tá vendo? É como que Paulo dissesse assim, ó. É uma das características daqueles que têm esse brilho, que eu chamo de graça de Deus na vida, que é a ousadia
Por isso, irmãos, olha, o medo não combina conosco. Se a gente praticasse de verdade tudo que está na palavra e tudo que Deus nos deu como disposição para a gente usar, a gente estava em outra esfera, estava em outro patamar. É porque nós somos, sim, muito, como eu posso dizer, medimos demais essa dosagem de Deus na nossa vida. Nós limitamos demais. Nós precisamos mergulhar mais nesse oceano, buscar essa ousadia de Deus para as nossas vidas, esse brilho de Deus. Verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo está falando aqui que enquanto você vive na religiosidade, enquanto você vive no pode ou não pode, sabe, na lei, você é limitado, mas agora você pode entrar na esfera do princípio. É muito diferente. O princípio, ele é abrangente, você tem um princípio, e esse princípio é a essência de Cristo. Por exemplo, a essência de Cristo é a paciência. Toda vez que você age de forma paciente, você está se aproximando de Cristo. Toda vez que você age de forma desequilibrada, toda vez que você deixa suas emoções tomarem conta da sua vida, você está se distanciando do equilíbrio. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é chamado de Espírito de equilíbrio. Isso mesmo, Paulo ensinando a Timóteo, ele fala disso. Então, toda vez que você age desequilibradamente, você está agindo distante deste Espírito, desta, vamos dizer assim, desta nova aliança da justiça, como Paulo chama aqui, dessa glória permanente. A gente precisa entender que o Evangelho não é um aglomerado de sentimentos. A ação do Espírito Santo não é aquele arrepiar, aquele falar em mistérios, aqueles negócios todos, não. Eu sei que a gente que é pentecostal tem essas coisas, e não é pecado, não. Deixa lá, vamos continuar com as nossas coisas. Mas o Evangelho, ele é prático. É assim. Eu estou crescendo na graça, eu estou crescendo em Cristo quando eu tenho o fruto do Espírito, que é o amor, que se manifesta através da paciência. Eu sei logo, quando eu começo a ficar impaciente com as minhas filhas, com Clarissa, com a minha equipe, claro, tem hora que é justificado, né? Alguém faz uma bobagem, mas quando eu vejo que sem motivo tudo me irrita, tudo me chateia, pronto, eu já sei que é carne pura. Tem que parar um pouquinho para orar, tem que parar um pouquinho para jejuar, porque senão aí vai e não volta mais. Entendeu? Então, o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, bondade, é justiça, é domínio próprio. Quando eu pratico essas coisas, eu estou crescendo em Cristo. Eu estou andando por este caminho permanente, ou essa glória permanente. Versículo de número 16. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, ou seja, essa limitação sairá da sua vida quando você de fato conhecer o Espírito Santo de Deus e essa glória permanente que Paulo chama. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Meu Deus, que versículo lindo. Eu vou repetir isto. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito, ou onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu vou dar um exemplo aqui para você, viu? Bem fácil. Eu falei sobre lei e princípio, ou regra e princípio. A gente não quer crescer na fé e não quer pensar. A gente quer perguntar assim, ó, Pastor Júnior, pode usar short? Aí o pastor Júnior vai dizer, pode ou não pode? Você quer ouvir isso? Pastor Júnior, pode comer tal comida? Pode ou não pode? Sim ou não? Você quer viver no pode e não pode? Eu sei que é importante o pode, não pode no começo da sua fé. No começo da sua fé é importante. Eu não tiro a importância do pode, não pode. Pode isso, não pode. Pode isso, não pode. Mas o princípio, ele diz assim, ó, em relação à vestimenta, por exemplo. Qual é o princípio bíblico? O princípio bíblico não é pode short, ou pode calça comprida, ou pode calça comprida, saia, sei lá, essas coisas aí. O princípio não diz isso. O princípio diz assim, ó, que você deve, mulher, se vestir de forma ordeira, com modéstia, cobrindo as partes do seu corpo. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Aí, se você age pelo princípio bíblico, você não vai precisar perguntar a mim nem a sua denominação se pode ou não pode. Você sabe que você tem que se vestir como uma mulher digna de respeito, que cubra as suas partes. Pronto! É isso. Isso é princípio. E a nova aliança é baseada em princípios. Não é baseada em leis que pode ou não pode. A lei, ela é estrita, ela é restrita a isso. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode ou não pode. Pode, não pode. Você quer viver no pode ou não pode? Eu não quero, não. Eu não quero, não. Eu quero viver na liberdade, conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Eu vou repetir. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E quando você aceita o Espírito de Deus, você tem a liberdade. E você não aceita que nada nem ninguém lhe escravize. Coloque um jugo pesado sobre o seu pescoço. Vá colocar o jugo pesado no pescoço da sua Pronto. Versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Então, a base dessa nova aliança que Paulo chama de glória, cadê? Glória permanente, que ele chama de ministério do Espírito, é tudo a mesma coisa, ministério da justiça é a mesma coisa. Ele está dizendo a base disso é a liberdade. Se você for olhar, e a gente estudou lá na carta de 1 Coríntios, Paulo pega pesado. Paulo pega pesado, dizendo, olha, vocês façam o que querem da vida de vocês. Agora, quanto ao corpo, é isso, irmãos, que eu fico, às vezes, sabe, eu tenho as minhas críticas, assim, até abro aqui meu coração para vocês, às vezes, do nosso formato, assim, enquanto igreja, às vezes a gente se apega muito. Nós somos assim, eu não estou falando de mim mesmo, porque eu nasci na igreja. A gente se apega muito às formas, mas nós esquecemos os princípios. Por exemplo, nesse negócio de pode, não pode, de costume, Deus fala e bota assim, uma regra a partir do princípio de que você tem que cuidar do seu corpo e das questões que envolvem o seu corpo ligado à sexualidade. Isso daí, a gente vê tanta igreja pregando tantos costumes, mas se
o que pregasse de costume, pregasse contra a prostituição, o uso indevido do corpo, da sensualidade, do combate à pornografia e por aí vai, isso daí é rígido na Bíblia, muito rígido, muito rígido. E aí às vezes a gente vai muito mais por outro lado do que propriamente valorizando essa questão da pureza do nosso corpo e da nossa sexualidade. Eu tenho falado isso muito nesses últimos dias e que é uma verdade. Isso, de fato, a gente tem que ter muito cuidado. Claro, para falar nisso a gente tem que falar de vestes, né? Para a gente falar nisso a gente tem que falar do uso ordeiro, organizado das redes sociais. Para falar nisso a gente tem que falar também da pureza como um todo, do uso da televisão, do relacionamento entre pessoas do sexo oposto. Tudo isso a gente tem que falar falando da pureza. Mas o mais importante é o princípio, e o princípio da nossa fé, diz Paulo, que é a liberdade. Liberdade. Você está livre e ponto final. Não vai dar para a gente ler o capítulo 4, não vai dar para a gente ler o capítulo de número 4. A gente vai encerrar aqui orando e amanhã a gente continua na leitura do capítulo de número 4, tá certo? Quem entendeu a palavra de hoje diz amém. Se você puder, digite aí liberdade, como a nossa irmã Thaís. Liberdade, a palavra é essa, liberdade, liberdade. Muito bem, liberdade. Esta é a palavra bíblica de hoje para mim e para você. Cresça nesse ministério do Espírito, onde o brilho de Deus faz parte da sua vida e que você não é um aglomerado de pode e não pode, você é a carta viva de Deus aqui na terra. Quando as pessoas olham, convivem com você, veem no seu comportamento, na sua maneira de ver o mundo, amar sua família e sua igreja, vê o próprio Cristo. Amém?